Entender contabilidade é o primeiro passo aí para o investidor médio a ter um pouco mais de familiaridade com finanças, com as empresas que ele quer investir, que ele gosta, que ele está acompanhando, etc, tá? É um passo que eu realmente acho que vale a pena a pessoa começar a entender, começar a estudar para ter mais conhecimento, tá? É óbvio que para o pessoal que já está no mercado financeiro, já trabalha no mercado financeiro, contabilidade é uma obrigação, né? É uma obrigação para tu poder fazer uma projeção de balanços, uma análise de balanços, uma projeção financeira, um valuation, etc, né? Eu já falei aqui sobre o custo-benefício de aprender valuation. Eu acho que é mais para o pessoal que trabalha com isso, trabalha no mercado financeiro. Para o investidor médio não valeria tanto a pena em termos de custo-benefício, porque é muito complexo e não é uma ciência exata, tá? Mas contabilidade eu acho sim que vale a pena começar a tentar entender o nível básico aí para poder entender o que está acontecendo na empresa, tá? Então, para quem está começando aí, eu indicaria esse nível básico de contabilidade aí. E principalmente o foco em dois documentos, que é o balanço patrimonial, né, da empresa, e a DRE, que é a demonstração dos resultados do exercício, né. São os dois principais documentos que as empresas de capital aberto que têm ações na bolsa divulgam para o mercado, né, na área de relações com investidores. Então toda empresa que tem ação na bolsa, ela tem a obrigação de ter uma área de relações com investidores no seu site, onde ela divulga os documentos lá, exigidos pelo mercado lá. São documentos auditados por empresas Big Four, né, ou no geral, assim como PwC, Deloitte, etc. E é ali a principal foto que a gente tem na empresa de como está a situação dela, né? Então, se tu tiver esse nível básico de contabilidade, já poder ler o balanço patrimonial e a DRE da empresa, tu já consegue ter uma ideia de se essa empresa é saudável e se é lucrativa ou não, tá? Então, eu acho que é o primeiro passo para começar a se ambientar dessa forma, tá? Basicamente, o balanço patrimonial ele é uma foto da situação da empresa no fim daquele período, ou daquele trimestre, ou daquele ano, né? Que são os períodos que as empresas divulgam resultados. É basicamente uma foto dizendo como está a situação em termos de ativos e passivos e patrimônio líquido, que são os três principais conceitos que tu poderia, né, se aprofundar, entender o que é um ativo, o que é um passivo, o que é um patrimônio líquido. Basicamente é entender como está essa dinâmica, porque se a empresa está endividada ou está mal, ela vai ter menos patrimônio líquido, né? Vai ter ou prejuízo acumulado ou etc. E os passivos, né, que são as obrigações e deveres da empresa, eles vão estar maiores ali nessa composição. Se a empresa ela é saudável, ela vai ter uns ativos muito mais fortes, né? E vai ter um patrimônio líquido mais robusto. Então a relação patrimônio líquido em relação ao total de ativos dela vai ser maior, tá? Então, mais para entender a foto da situação da empresa, tu vai poder entender. Então, o balanço patrimonial é essa foto do resultado de como está a estrutura da empresa em termos de ativos e passivos, tá? E a DRE é onde a gente vai ver os resultados da empresa naquele período, tá? O que ela gerou de lucro contábil, né, ou prejuízo naquele período. Então, vai ter lá desde as receitas que ela teve com vendas e serviços, né, as despesas com custos, despesas com vendas, despesas administrativas, as despesas com juros, né, que se a empresa é endividada, ela vai ter que pagar juro, então vai entrar ali. Então, aí você vai começar a entender se a empresa é endividada ou não, se isso representa um perigo ou não, e se ela consegue, né, com a operação dela, ter resultado, que é o mais importante para a empresa, né, ter lucro ali. Então, na última linha ali da DRE é a linha de lucro, né, ou prejuízo. Então, tu vai poder chegar ali e olhar, ó, realmente essa empresa dá lucro, né. Então, eu vou colocar um pouco mais de atenção aqui em tentar entender se ela realmente tem uma rentabilidade interessante para eu poder investir, né. Então, basicamente é isso. Tendo esse conceito de contabilidade inicial e nível básico, tu vai poder ler o balanço patrimonial e a DRE da empresa e tentar entender se a empresa é duas coisas, ou lucrativa ou endividada, né? Óbvio que a empresa pode ter um pouco de dívida e é saudável a empresa, qualquer empresa tem um pouco de dívida, ela tem um nível ótimo ali que ela pode chegar, porque o capital de empréstimos de banco ele é mais barato do que o capital do acionista, né? O acionista vai exigir mais dinheiro, né, se ele vai investir em algum negócio, né, do que o empréstimo do banco às vezes vai pedir, tá? Então é saudável a empresa ter um pouco de dívida para ela poder ter mais dinheiro para investir no negócio dela, se o negócio dela é lucrativo, tá? Mas é bom para tu entender se realmente essa dívida que ela tem, ela já está começando a pesar no balanço e impedindo ela de ter lucro ou não, né? Então é basicamente isso, tu vai conseguir ver se a empresa é lucrativa e se ela é endividada, tá? Nessa área de RI, de relações com investidores das empresas, lá tem muito mais documento. Lá a gente vai poder encontrar também a demonstração de fluxo de caixa da empresa, o formulário de referência. São documentos com informações importantes, mas acredito que é uma análise mais profunda, assim, para o nível iniciante, para tu começar a entender o que está acontecendo na empresa, vale a pena focar mais no balanço patrimonial, na DRE. E
um outro benefício de aprender o nível iniciante de contabilidade é que tu pode dar um passo adiante, né, logo depois disso, que é poder começar a entender indicadores financeiros, né, e os múltiplos, né, por exemplo, indicadores de preço-lucro, valor patrimonial da empresa, indicadores de rentabilidade como o ROI, né, retorno sobre o patrimônio líquido, retorno sobre o investimento, o capital investido. Então, a partir daí tu vai começar a poder comparar empresas, né? Poder ver, não, essa empresa tem uma rentabilidade sobre o patrimônio desse nível e essa desse nível. Por que será? Essa aqui, então, é mais lucrativa, vou dar mais atenção a essa. Então, tu começa a avançar um pouco mais em direção a uma análise mais profunda, porque a contabilidade é a base de tudo isso aí, tá? Então, se tu tiver um bom conhecimento sólido de contabilidade, tu vai poder entender bem o que dizem os indicadores financeiros, né? E também, tu pode até chegar numa análise de múltiplos, né? Num valuation de múltiplos, né? Que é a parte mais simples do valuation, que é onde tu pode fazer um valuation mais rápido e comparar empresas, né, por indicadores como preço-lucro, por exemplo, ver se uma empresa tem um valor patrimonial mais baixo que outra que é comparável a ela, então logo ela está mais barata, teoricamente. Óbvio que é uma análise mais simples, mas tu já pode chegar a fazer algo nesse sentido. E depois, né, partir para entender valuation se já chegou nesse nível e poder fazer um modelo financeiro, etc, tá? Então eu super recomendo aí o aprendizado em contabilidade como primeiro passo, antes de qualquer coisa. E vou deixar na descrição aí alguns conteúdos, tá? E também um site que é muito interessante, que é o que eu uso bastante, que é o Fundamentos. Lá a gente pode entrar e ver vários indicadores financeiros das empresas. Lá tá tudo já calculado, então se tu já tem uma ideia de o que significa cada indicador financeiro, tu vai poder comparar empresas ali mesmo. E até tem algumas sessões de explicação do que significam os indicadores financeiros, até para aprendizado também eu acho que serve bastante.